Eu creio que hoje nós temos o privilégio de observar o que eu chamaria de um reavivamento do interesse pela pregação expositiva que acontece no mundo todo. E esse interesse pela pregação expositiva coincide com o crescimento do interesse pela teologia reformada em todo lugar. Tenho tido a oportunidade de pregar em vários lugares aqui no Brasil, tenho pregado na Europa, nos Estados Unidos, em outras partes do mundo, e em todo lugar a mensagem que nós recebemos é a mesma. Parece que 500 anos exatos depois que Martinho Lutero deu início ao movimento da Reforma Protestante, Deus tem despertado o interesse das pessoas pela boa teologia, pela teologia bíblica, que nós entendemos é a teologia reformada. E como resultado, então, porque a teologia reformada, ela enfatiza tanto o papel das Escrituras, o papel central das Escrituras na vida da igreja do cristão, coincide então que a busca pela teologia reformada também acaba sendo uma busca um aumento do interesse pela pregação expositiva. E o contrário também é verdade. Na minha experiência, muitas pessoas têm se aproximado da teologia reformada através da pregação expositiva, ou seja, eles primeiro se interessam por pastores e pregadores que pregam a Bíblia. E em seguida, então, isso acaba fazendo com que eles se interessem pela teologia desses pregadores. E então a porta está aberta aí para eles conhecerem um pouco da teologia reformada. Mas o que eu vou falar aqui, meu foco vai ser a pregação expositiva, não de fato a teologia reformada. Vamos começar tentando definir o que é pregação expositiva. A primeira vez que eu me deparei com esse tipo de pregação foi quando no seminário eu recebi esse livro para ler. Estudos expositivos em 1 Coríntios, as coisas profundas de Deus, de um pregador americano chamado Ray C. Stedman. E esse livro é uma coleção de sermões que ele havia feito na primeira carta aos Coríntios, usando o método expositivo. E aquilo simplesmente me encantou. Eu não sei se o livro está traduzido em português, mas eu fiquei encantado pela clareza, simplicidade e profundidade com que Stedman tratava o texto da Escritura. E ele, no começo do livro, ele define pregação expositiva dizendo o seguinte: é aquela pregação que deriva seu conteúdo diretamente das Escrituras, buscando descobrir o seu significado divinamente pretendido, para observar seu efeito sobre aqueles que primeiro receberam e aplicá-lo para aqueles que buscam a sua orientação no presente. Trata-se de uma compreensão profunda dos pensamentos de Deus revelados na Escritura e poderosamente apresentada em aplicação direta e pessoal para a necessidade e o problema contemporâneo. Essa é a definição que o Ray Stedman dá. Eu destaco aqui o seu primeiro ponto, quando ele diz que é aquela pregação que deriva o seu conteúdo diretamente das Escrituras. Ainda continuando na parte de definição, eu quero citar aqui a definição de Carson, num artigo que ele tem na internet, muito bom, e que é fruto de palestras e livros que ele tem escrito sobre o assunto, sobre pregação expositiva. Ele diz que a pregação expositiva é você pregar um assunto que emerge diretamente e comprovadamente a partir de uma passagem da Escritura. Ou seja, é uma pregação que está ancorada no texto bíblico. Não é simplesmente fazer um comentário sobre o texto. Uma pregação expositiva não é um comentário corrido sobre os versículos de uma passagem, pois ela tem uma explicação do seu conteúdo, do seu significado, do seu relacionamento com o contexto, com o escopo do livro e também a aplicação. Segundo Carson, não é necessário pregar através de um livro ou uma série organizada tematicamente para que a mensagem seja expositiva. Mas o que importa é que cada sermão seja uma exposição bíblica, quer seja de Isaías 6, Apocalipse 5, Mateus 13 ou qualquer outra passagem. Ele diz ainda que o tamanho do texto da Escritura é variável. Poderia ser um verso, poderia ser um parágrafo, um capítulo inteiro, ou um livro inteiro, como uma vez eu ouvi John Stott pregar no livro de Atos, em Recife, num congresso da ABU, muito tempo atrás, quando eu era um jovem pastor.
ele simplesmente fez uma exposição de 40 minutos no livro de Atos todo. Então, o Carson diz que você pode, a pregação expositiva, não importa se é num versículo, numa perícope maior, num capítulo ou num livro todo, mas ela fundamentalmente ela é a expressão do conteúdo do texto escolhido. Para Carson, a melhor forma de pregação expositiva é aquela que chama a atenção para as ligações canônicas internas que se movem em direção a Jesus Cristo, apesar ou mesmo que a pregação seja baseada num único texto bíblico. Carson aqui enfatiza a necessidade de buscarmos o foco cristológico em toda a pregação. Talvez ajude se a gente fizer uma comparação entre o que seria um sermão tópico e um sermão textual. Aqui à minha esquerda, a sua esquerda também, seria um sermão tópico em 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Todo mundo conhece essa passagem. Ali o apóstolo Paulo diz, ainda que eu falasse a línguas dos anjos, dos homens, se não tivesse amor nada seria, ainda que eu tivesse fé suficiente para mover os montes, ou tivesse entendimento de conhecer todos os mistérios, se não tivesse amor nada seria. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ou então tudo que tenho para os pobres, se não tivesse amor, nada seria. O amor não é isso, não é isso, não é isso. O amor faz isso, faz isso, faz isso. O amor permanece para sempre. Se tiver língua vai passar, se tiver profecia vai cessar. Eu, quando era menino, falava como menino, pensava como menino. Quando fiquei grande, esqueci as coisas de menino. Hoje vemos como espelho face a face. Um dia verei como sou conhecido. Dos três, essas três coisas permanecem: a fé, a esperança, o amor, mas o maior de todos é o amor. Todos nós conhecemos essa passagem, todos vocês já devem ter pregado nessa passagem em casamento, festa de noivado, 35 anos de casamento e tudo, ou seja, em todos os contextos para os quais essa passagem não foi escrita. Porque é só ler o contexto e você vai ver que Paulo não está falando de casamento, não está falando de amor entre marido e mulher, ou namorado ou namorada, de noivo, não. Ele está falando de amor como sendo o melhor caminho para uma igreja dividida e problemática como era a igreja de Corinto. Claro, você pode pegar algumas aplicações aqui, se você quiser, e fazer com relação ao casamento, mas Paulo não tinha em mente absolutamente o amor conjugal quando ele escreveu isso aqui. Mas então um sermão tópico poderia ser o seguinte: a pessoa lê 1 Coríntios 13, de 1 a 3, e diz que o tema dele é o amor, é o mais importante. Primeiro ponto: o amor é uma virtude necessária. E ele então vai falar como se precisa de amor hoje em dia e tudo. Segundo ponto: é uma virtude em falta no meio das igrejas, é verdade. E terceiro ponto: é uma virtude a ser cultivada. Está perfeito o sermão. Ele disse alguma coisa errada? Não. O problema é que Paulo não disse nenhuma dessas coisas. Tá? O sermão tópico, ele tira o tópico dele, da passagem, e as divisões, a orientação, o tema é da cabeça do pregador, das ligações que ele faz, das conexões que ele faz com a necessidade da igreja, mas o texto está ali apenas para dar para ele o tema. A única coisa que ele tirou do tema foi o amor, só. O resto ele tirou da cabeça dele. Chama-se sermão tópico. Se ele ainda tivesse feito algumas divisões baseadas na estrutura, a gente chamaria de sermão textual, não é? Que ainda não é expositivo. Sermão expositivo está do lado direito. O tema seria, a pergunta é: o que é que Paulo quis dizer? Qual era a intenção dele quando ele estava escrevendo aquele capítulo? E a resposta é que ele mesmo diz: eu vou mostrar um caminho mais excelente para vocês que estão buscando dons. E o caminho mais excelente é esse. Então, seria o amor como solução para os problemas de uma igreja dividida. O primeiro ponto: o amor é superior aos dons espirituais, que é, obviamente, o que Paulo está dizendo nos versos de 1 a 3. Ainda que eu tivesse isso, se eu não tivesse amor, nada seria, não vale nada, sou inútil, de nada me aproveito. Então, é óbvio que o tema dele é que o amor é superior aos dons espirituais, perfeitamente relevante para uma igreja como a igreja de Corinto. Segundo ponto é, então, já que o amor é tão importante assim, vamos defini-lo. O que é o amor? Aí ele vai dizer o que é que o amor é, o que é que o amor não é, o que é que o amor faz e o que é que o amor não faz, do verso 4 até o verso 27. Ele personifica o amor como se fosse uma pessoa, para que os seus leitores entendam bem. E o terceiro ponto seria: o amor dura para sempre, que é o que ele faz do verso 8 até o 13. Ele compara o amor com línguas e profecia, ele compara o estado atual e o estado futuro
usando a analogia de uma criança e a analogia de um espelho, e ele conclui declarando lá no verso 13 que o amor vai permanecer ainda que a fé e a esperança passem na vinda de Jesus. Então esse seria um exemplo de uma exposição. O tema, as divisões, o fluxo, as aplicações, o foco, todos eles são derivados do texto. Não tem nada da cabeça, é tudo derivado do texto. Então essa seria a diferença que nós queremos dizer aqui. Ou para colocar numa frase, está lá no fim, embaixo aí do slide está a frase. Na pregação expositiva, o sermão está no texto. No sermão tópico, o texto está no sermão. Dá para ver a diferença, não é? Dá para ver a diferença. Pois é disso aí que nós estamos falando. Hoje em dia nós temos muitos pregadores conhecidos que têm publicado material, têm feito congressos e têm pregado dessa forma, e esse material vai para os meios de comunicação. Você tem aí o John Piper, John MacArthur, o Hernandes, nosso representante brasileiro, o Don Carson, Mark Dever. Poderíamos acrescentar aí uma lista enorme de pregadores no exterior, também no Brasil, que têm tentado pregar a palavra de Deus expositivamente e têm chamado a atenção de muitas pessoas para esse estilo ou maneira de pregar a palavra de Deus. A pregação expositiva, ela pressupõe algumas convicções a respeito da Bíblia, para que você possa pregar expositivamente, como por exemplo a sua inspiração. Ela é inspirada por Deus. E porque ela é inspirada por Deus, eu posso pregá-la, ensiná-la e aplicá-la com segurança. Porque, em segundo lugar, ela tem autoridade divina. O bom da pregação expositiva é que a autoridade do pregador fica claro. Ele não está pregando com sua própria autoridade, ele está pregando a partir da autoridade desse livro que nós recebemos como inspirado por Deus e, consequentemente, tendo autoridade sobre nossas vidas. É o critério máximo, é o juiz supremo em todas as disputas, em todas as controvérsias, em todas as questões da vida da igreja e do indivíduo também. Cremos na sua inerrância e infalibilidade e, portanto, na sua coesão interna. Por isso que eu posso pregar em série, por isso que eu posso escolher um tema e, começando no Apocalipse, desenvolvê-lo até o livro de Gênesis, ou ao contrário, né, de Gênesis para Apocalipse, que é mais fácil, e você percebe que você está dizendo a mesma coisa, há uma linha, há uma coerência interna, tudo isso é resultado daqueles pressupostos que nós falamos aqui. E, sem dúvida, porque a palavra de Deus ela é relevante para hoje. Ela tem aplicação para hoje, não somente para os seus primeiros ouvintes, mas para nós também. O que eu quero dizer é que a pregação expositiva, ela procede diretamente de pressupostos que nós temos a respeito da Escritura. Pega, por exemplo, a hermenêutica de igrejas que não têm essa perspectiva. Pregam sermões isolados, textos tirados do seu contexto, que são usados e manipulados para dizer aquilo que o pregador quer dizer. Se eles crescem que a Bíblia é a palavra de Deus e que foi dada de maneira progressiva, num contexto histórico, que ela tem uma coerência interna, que suas partes se explicam, então não fariam o que fazem, de tirar um texto de um determinado contexto, torcê-lo e usá-lo a seu bel prazer, de acordo com o seu interesse. Então, o que eu digo é que pregação expositiva, ela está associada a uma teologia, a uma visão que você tem a respeito da Bíblia. Eu até diria, pelo menos essa é a minha opinião, que pregação expositiva não é uma questão de método, mas é uma questão de como você aborda a Escritura. Se você entende que ela é a palavra de Deus, que ela é autoritativa, que ela é inerrante, que ela é suficiente, que ela é relevante, então não lhe resta nenhuma outra opção senão expô-la, ensiná-la, explicá-la, aplicá-la ao povo, em vez de você, em cima dela, tentar construir sermões inteligentes, curiosos e criativos para passar determinadas verdades que você acha que são verdades importantes e relevantes. Ela e somente ela deve ser a nossa fonte e a nossa autoridade. Eu quero fazer um contraste agora entre essa visão da Bíblia e esse método de pregação, que eu estou dizendo que é mais uma abordagem, resultado de uma abordagem, com o que tem sido chamado da nova homilética. Talvez muitos de vocês estão ouvindo falar disso a primeira vez, mas com certeza já sentiram o impacto disso.
nos seus púlpitos, ou no púlpito de outros, ou na sua própria igreja. A nova homilética é um movimento de pregação que começou em anos recentes, cujo objetivo era apresentar um estilo de pregação que fosse mais coerente com os tempos pós-modernos em que nós vivemos. Antes da pós-modernidade, eles dizem, tinha a modernidade em que as pessoas pensavam em termos de causa e efeito, de lógica, em que o sistema dedutivo era muito claro. A é diferente de B, logo... e B é igual a C, logo C é diferente de A. Então, há um processo de deduzir verdades através do método racional e de você alcançar ou declarar, apresentar a verdade de forma proposicional, né? Isso é o que se fazia na modernidade. A verdade era passível de ser colocada na forma de proposição. Por exemplo, Deus é amor, ou Cristo é Deus e homem. São proposições. Então, no tempo em que a verdade era considerada como absoluta, havendo verdades absolutas, e que essas verdades poderiam ser alcançadas pelo método dedutivo, usando o processo de raciocínio, e que, então, o trabalho do pregador era simplesmente convencer e persuadir as pessoas, através do método dedutivo, de que essa é a verdade da Bíblia e tudo mais. Eles dizem, esses propositores da nova homilética, que isso não cabe mais hoje. Hoje ninguém acredita mais em verdade absoluta. O que prevalece hoje é o relativismo. A verdade é relativa. Então não faz sentido uma pessoa, numa plataforma mais elevada do que outros, na frente de todo mundo, com todo mundo sentado olhando para ele ter a palavra, só ele. E ele declarar o que ele diz e ele entende que é verdade nesse livro. Quando todo mundo sabe que não existe uma única interpretação correta, que a verdade é relativa e que cada pessoa percebe a realidade de uma forma diferente. Então é muito autoritário isso. Esse tipo de coisa que vocês estão vendo aqui é extremamente autoritário e ofensivo à mentalidade pós-moderna. Então nós temos que achar um meio de pregação que se adeque a essa nova mentalidade de imagens, de figuras, com o span de atenção muito curto, dominado por mídias. Então, não faz sentido você trazer uma pessoa e prender ela 30, 40 minutos, quando não uma hora, num banco, e obrigar ela a ficar ouvindo um discurso monotônico, proposicional e tudo mais, quando aquela pessoa, durante a semana toda, ela estava lá, mudando de aplicativo para aplicativo, mudando o canal da sua televisão, vivendo um mundo virtual rápido, em que as coisas se processam tão rapidamente que ela mal tem tempo de digerir alguma coisa. Ela gasta 2 minutos, 3 minutos num aplicativo, numa postagem, num vídeo, já passa para outro e assim por diante. Não. Nós temos que achar uma maneira de pregar que seja mais adequada. E aí é que entra a nova hermenêutica, cujo pai é o conhecido pregador Fred Craddock. A nova hermenêutica, então, é um movimento entre pregadores estudiosos de homilética que defende o abandono do método tradicional de pregação e que, por outro, que seja adaptado às mudanças introduzidas pela pós-modernidade e especialmente às teorias recentes sobre a linguagem. Os grandes nomes aqui, então, seria Gerhard Ebeling, Fuchs, Hans-Georg Gadamer, considerados os pais da nova hermenêutica, que destacam o papel da linguagem no processo de entendimento. Em outras palavras, eles dizem que os pregadores têm que abandonar o uso da argumentação e da linguagem representacional, ou seja, proposicional, e adotar uma linguagem mais apresentativa e voltada para a experiência. O sermão não deve ser argumentativo e discursivo, mas se assemelhar às histórias da Bíblia, porque afinal, como foi que Deus se revelou a nós? Deus se revelou a nós através de parábolas, de histórias, de experiências, de poesias. Por que a gente então tem um estilo só de pregação, quando Deus usou todos esses gêneros literários diferentes para se revelar a nós? Então nós temos que mudar esse tipo de pregação. Gente, eu não acredito nisso não, vê que eu estou vendo alguns pastores balançando a cabeça assim, eu estou só explicando, tá? Não estou dizendo que eu concordo com isso não, porque tem uns colegas que estão fazendo assim, tá? Estou só explicando. Bom,
Em termos práticos, o que eles estão dizendo aqui é que o pregador, o papel dele é entrar em diálogo com o texto, com o objetivo de primeiro ser confrontado subjetivamente num contexto histórico diferente e depois passar aquela experiência para as pessoas. Ou seja, não pode ser... O método não pode ser dedutivo, levando logicamente o ouvinte a ir raciocinando até chegar a uma conclusão lógica, mas o método tem que ser indutivo. Você tem que induzir a pessoa para que ela mesma, através de emoções, de impactos e de impressões, a pessoa chegue à sua própria conclusão e não necessariamente a conclusão do pregador. Alguns estilos da nova homilética, apenas para que a gente tenha um exemplo. Eu estou fazendo isso para deixar muito claro o contraste. Às vezes, por enfatizar o oposto, o que a gente quer fica mais claro, né? Então, alguns estilos da nova homilética aqui. Eu vou começar com a pregação dialógica defendida pelo Howell Howell, nesse livro aí de 1967. Ele defende uma aproximação maior do pregador com a congregação, de forma que haja um diálogo na preparação do sermão. O pregador tem que incluir os contextos, questões, histórias, perguntas e experiências da congregação em seu sermão. Ou seja, em vez de ele usar o critério da escritura na preparação do sermão, ele deve entrar em diálogo com a sua congregação e descobrir quais são os anseios, quais são as necessidades, quais são as histórias, as perguntas, as experiências e o contexto da sua congregação e construir sermões a partir disso, É claro que nós nunca negamos a importância do critério pastoral na escolha dos sermões que nós vamos fazer. Só que nós podemos identificar um problema na congregação, só que a nossa resposta para aquele problema que foi identificado seria fazer uma exposição bíblica de um texto que tratasse daquele assunto e trazer a verdade daquele texto para aquela situação. Mas no caso aqui do Howell, o que ele propõe é que o sermão ele seja o resultado desse encontro do pastor com a sua congregação e não necessariamente uma exposição bíblica voltada para atender aquelas necessidades. Aqui ao lado dele, né, mais ou menos na mesma época, apareceu o Charles Rice, 1980, e o estilo que ele está propondo é de pregação narrativa. E ele é um dos maiores expoentes. A ideia dele é que o trabalho do pregador é recontar as histórias da Bíblia, tais como elas nos foram dadas. Por exemplo, se você vai pregar sobre o filho pródigo, a melhor coisa é que você não pode melhorar aquilo. Não tem como melhorar a parábola do filho pródigo. Então, o máximo que você pode fazer é você encenar aquilo você conta aquela história do púlpito. Por isso que o título é pregação narrativa. E você começa a contar a história. Havia um homem, né? Você começa a florear a história, e se vira, um dia aparece seu filho. Ô papai, dá-me a parte dos bens que me pertence, porque estou infeliz nessa vida, desejo ir embora. Oh, meu filho, né? Desejas ir embora? Vade, ide. Então, o trabalho do pregador seria porque você não tem como melhorar a parábola do filho pródigo, que já é uma pregação de Jesus. Você vai pregar o que ali? Então, aí, se você não tem queda para ator, como eu não tenho, então o que é que você faz? Você você cria um grupo de teatro na igreja. Um grupo de teatro na igreja e você, então, a pregação é a encenação da vida do filho pródigo. Agora você já sabe de onde vem, né? Esse negócio de drama no púlpito e tudo, né? Exatamente desse cidadão aqui. A ideia é essa. Não é você recontar as histórias bíblicas, porque você não tem como melhorar. Não tem o que você dizer a respeito disso, porque já foi dito de uma maneira, é assim que Deus falou conosco. Então o trabalho o pregador é mais um narrador, em que ele interpreta as verdades bíblicas ou as histórias bíblicas dessa maneira vívida diante da sua congregação. Aqui você tem um exemplo que eu considero mais radical, é da feminista Lucy Rose, inclusive ela já faleceu. Esse livro dela, Sharing the Word, de 1997, Compartilhando a Palavra, ela propõe uma relação comunitária e não hierárquica entre o pregador e a congregação, que receba perspectivas que estão à margem ou fora do mundo homilético. Em outras palavras, ela diz assim, ela começa dizendo, a igreja tem que mudar a sua configuração do templo. Então, ao invés de ficar assim, em fileira, todo mundo voltado para o púlpito, tem que fazer um círculo.
né? Fazer um anfiteatro, círculo. Por quê? Porque num círculo o pregador não está em destaque como eu estou aqui, mas ele é apenas mais um entre os demais. Ele está lá no meio do círculo. Exatamente. Segunda coisa, o sermão ele tem que ser preparado pelo pastor e uma comissão da igreja que é composta dos representantes dos diversos grupos da igreja. Mulheres, excluídos, menores, homossexuais, solteiros, casados. Quanto mais for daquele grupo excluído, melhor. Então, durante a semana, o pastor senta com esse grupo representativo da igreja e juntos eles elaboram o sermão. De maneira que aí no domingo, o que o pastor vai trazer nada mais é do que o resultado das conversas que ele teve com esse comitê. E ele então vai, né, trazer essas questões na forma de perguntas e apresentações e dar oportunidade para que a congregação interaja indutivamente com aquilo que ele está pregando. Por isso que o nome é pregação conversacional, sharing the word. Então, parece bonito, né? Quando a gente compara os dois estilos, para ficar mais fácil, a homilética tradicional, o conteúdo são ideias, verdades, doutrinas, instruções a serem seguidas, numa linguagem clara, dicotômica, que segue princípios da escrita, pouco ou nenhuma redundância. A forma dedutiva, proposicional, discursiva, explicatória, unidirecional, lógica, conclusiva. O pregador é visto como uma autoridade que fala por Deus, especialista em Bíblia e conhece o assunto. E o ouvinte é passivo no sentido de que ele recebe a conclusão do pregador. É claro que tem todo um processo aí de interação durante a pregação. Já a nova homilética, o conteúdo são histórias, narrativas, tramas, situações concretas. A linguagem é poética, oral, redundante. A forma indutiva, narrativa, indireta, sugestiva, dialogal, uso de suspense. O pregador é apenas uma testemunha do texto bíblico, conta o que viu, ouviu, sentiu durante seu encontro com o texto, não propõe nada, não empurra nada, não determina nada. E o ouvinte ouve ativamente, participa das decisões e conclusões e conclui o que ele quer. O que é que ele acha que é de tudo aquilo que veio, não é? Que tipo de avaliação nós faríamos a respeito da nova homilética? Como todo movimento, tem coisa boa. A nova homilética questiona os nossos sermões, que não são mais do que homilias, estudos teológicos, que deviam ficar no seminário, e que a gente traz domingo à noite, domingo de manhã para Dona Maria, que segunda-feira vai estar na feira vendendo pastel, e não tem relevância nenhuma para ela. Então a nova homilética diz, né, temos que acabar com isso. Não é assim, essa não é a função do pregador. O pregador tem que trazer alguma coisa para a congregação. Alguns sermões são mais apresentação de monografias do que exposição da verdade de Deus, das Escrituras, com o fim de abençoar e ajudar as pessoas que estão vindo. Outra coisa boa da nova homilética é que ela nos desperta para a necessidade de pregar sermões que sejam relevantes e práticos, que façam sentido para o nosso povo. Mas aí, naturalmente, tem um lado negativo, né, da nova homilética. O primeiro é o esvaziamento da autoridade do pregador e do sermão. Então não tem mais autoridade do pregador e não tem autoridade do sermão. É claro que a autoridade do pregador não é dele, mas é da Escritura que ele se propõe a expor. A introdução do relativismo interpretativo, com a consequente falta de referencial para se estabelecer doutrina ou disciplina. Ainda também o reducionismo do método. Eu quero ver o Howell, explicar Efésios 1 dançando. Eu quero ver ele fazer uma exposição de Efésios 1 dançando, né? Dança aí para mim, Romanos 9. Dança aí para mim, para ver se eu entendo Romanos 9. Então, o método, ele naturalmente ele não atende, né, toda a complexidade e a variedade de gêneros e a sofisticação da revelação, da maneira como Deus nos deu. Diminui a autoridade da Bíblia e, por fim, a perda da pregação no culto e a introdução de outras atividades. Mas, então, vocês agora sabem, né, isso aqui que eu descrevi, eu tenho certeza que vocês já viram, eu quase vou dizer assim, tenho quase certeza que vocês praticaram, mas não vou fazer isso. Eu vou dizer que vocês já viram em alguma igreja, em algum púlpito, né, alguém fazer esse tipo de coisa, consciente ou não,
é isso que ensina a nova homilética. É um movimento cujo objetivo realmente é tirar a pregação expositiva bíblica do centro do culto, tirar sua autoridade e simplesmente repartir e compartilhar com a congregação para que possa se atender aos anseios pós-modernos de relativização, multiverdade ou pós-verdade e assim por diante. Mas já estou caminhando então para o fim e agora eu volto então ao tema da minha apresentação. Por que então pregar expositivamente? E aqui eu vou citar o John MacArthur, também no material extraordinário que ele tem a respeito desse assunto. Ele diz que por que devemos pregar expositivamente? A primeira resposta dele é essa daí: porque nós temos que obedecer o imperativo divino de 2 Timóteo 4, de 1 a 4, que eu vou ler aqui. Paulo dizendo a Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O MacArthur diz que o único método que pode satisfazer a esse imperativo, considerado no seu contexto, vê o que é que Paulo quer que Timóteo fala aqui, o único método, ou o método que mais está compatível, é a exposição bíblica. Segunda razão para pregar expositivamente, segundo ele, é que a exposição bíblica promove o crescimento saudável da igreja. Aqui nós podemos apontar para os sermões de Atos, feitos por Pedro, Estevão, Paulo, todos eles relacionados com o avanço extraordinário da igreja apostólica. No livro de Lucas, no livro de Atos, nós encontramos vários relatórios de Lucas, pelo menos 10, em que ele dá pequenas sinopses do crescimento da igreja. Crescia a palavra de Deus, multiplicava o número de discípulos, chegou o número daqueles homens a não sei quantos mil. Desses, pelo menos 3 relatos, eles associam o crescimento da igreja ao crescimento da palavra de Deus. Atos 6, 7, Atos 12, 24, Atos 19 e 20. Essas sinopses ou pequenos sumários do crescimento da igreja, às vezes são apresentados da seguinte forma: e crescia a palavra de Deus. Em que sentido a palavra de Deus cresce? Não é que a palavra de Deus crescia, mas crescia o número daquelas pessoas que foram alcançadas pela palavra de Deus. É isso que Lucas quer dizer. E aqui ele faz uma associação muito estreita entre a palavra de Deus e o crescimento da igreja. Então é assim que se promove o crescimento saudável da igreja. A terceira declaração do MacArthur sobre por que pregar expositivamente é porque a pregação expositiva deixa claro de onde vem a autoridade do pregador. De onde vem a autoridade do pregador? Não vem do fato dele ser um ministro ordenado, não, mas a autoridade dele vem da Escritura. Então o que ele diz deve ser obedecido, não é porque ele é o pastor da igreja, mas porque ele está ensinando a palavra de Deus. Essa relação é tão estreita que os símbolos de fé da igreja presbiteriana, particularmente o catecismo, eu agora não tenho certeza se é o breve ou se é o maior, mas fala que nós devemos, que quando o pastor, quando o ministro ele está ensinando a palavra de Deus fielmente, é como se o próprio Cristo estivesse falando. É como se o próprio Cristo estivesse falando, se ele está expondo a palavra de Deus de maneira fiel. Então, se nós somos expositores bíblicos, vai ficar claro que não é com base na nossa autoridade que a gente manda a igreja se arrepender, conforta a igreja, consola a igreja, instrui a igreja, mas com base na autoridade da Escritura. A quarta coisa que o MacArthur diz é que a exposição bíblica é o melhor método para ensinar a Bíblia ao povo. E eu vou ler aqui o que é que ele fala. A pregação expositiva deixa o povo familiarizado com as próprias Escrituras, em vez de receberem apenas uma mensagem, por mais verdadeira e por mais que reflita o ensino bíblico. Com a pregação expositiva, as pessoas ficam familiarizadas com a Bíblia. Eles sempre podem, depois, retornar às passagens que foram expostas e se lembrar a partir do próprio texto do significado deles. Desta forma, você dá ao povo a palavra de Deus
de uma forma que tem impacto mais duradouro. Se você vai para um sermão, vai para uma igreja, e a mensagem é um grupo de teatro encenando a parábola do bom samaritano, vai ficar meio complicado você voltar para casa e dizer para sua esposa que não pôde ir para o culto, o que é que você aprendeu lá? Mas se você ouvir uma exposição da parábola, baseada na parábola, é fácil você abrir na parábola e ponto por ponto e lembrar o que é que o pregador disse. Ele ensinou você a ler a parábola, a entender a parábola, ou seja, o efeito é mais duradouro, o povo aprende Bíblia, Quando você faz aqueles sermões alegóricos, né? Sermões espiritualistas, pegando aqui a parábola do bom samaritano, todo mundo conhece a pregação, se não me engano foi de Orígenes, alguns dizem que foi Agostinho, que o samaritano era Adão, que os ladrões foram a queda, e que a lei e o levita, o sacerdote e o levita que passam pelo homem caído e não atende, é a lei que não pode salvar o homem, que o samaritano, o bom samaritano é Jesus, que o remédio que ele aplica nas feridas é o sangue dele, que ele levanta o homem, é o novo nascimento, põe em cima do jumento que é o evangelista, aí leva para a estalagem, que foi sem querer, leva para a estalagem, que é a igreja, e lá tem o estalageiro, que é o pastor, e aí ele dá 2 moedas, que é o batismo e santa ceia, e diz, cuida dele até que eu volte, que é a segunda vinda, né? Orígenes disse alguma coisa errada aqui? Não, mas a pergunta é isso que o texto está dizendo? A parábola do bom samaritano foi contada para isso? É só ler o contexto e lá Jesus está dizendo, que alguém perguntou para Jesus, quem é meu próximo? Então, em resposta, Jesus contou uma parábola. Então, o alvo da parábola é responder a pergunta: quem é o meu próximo? Só. Essa interpretação alegórica, quando você acabar de pregar na sua igreja, eu sei que tem gente que vai pregar isso domingo, quando você terminar, na porta lá, aquela irmãzinha vai dizer: pastor, eu já li a parábola do bom samaritano 30 vezes e eu nunca vi isso que o senhor está dizendo. A resposta é: não viu porque não está lá mesmo. Não está mesmo, foi o pastor que botou lá. E aí, que ideia você está passando para o seu povo? Que não, por mais que eles leiam a Bíblia, se o pastor não der o verdadeiro sentido, essa é a ideia que você está passando para eles, que vai contra um dos princípios da reforma, que a Escritura é clara. Não precisa ser pastor ou qualquer outra coisa para você entender salvadoramente o significado da mensagem da Escritura. E nós não queremos passar essa ideia para o povo de que nós somos uma casta espiritual especial, que tem um acesso especial a verdades ocultas no texto que Deus dá pelo Espírito Santo aos iluminados espirituais. Nós não queremos passar essa ideia, queremos? Claro que não. Eu vi pouca gente fazendo isso, mas eu sei que vocês não querem fazer isso, nem eu quero. Mas a pregação expositiva, ela promove, ela ensina a Bíblia ao povo. O último ponto aqui, já não é o Carson, aqui eu já estou citando o famoso Haddon Robinson, que foi professor de pregação no Gordon Conwell. Ele diz que uma das coisas que é evidente dos estudos sobre pregação que eu já vi, é que as pessoas querem do pregador que ele explique a Bíblia. Eles simplesmente querem um pregador que os ajude a entender a palavra de Deus. Quando as pessoas sinceras, eles vêm para a igreja, eles querem alguém que ensine Bíblia para eles. Eles querem aprender a Escritura, querem aprender a ler a Escritura. E o método que resolve isso é a pregação expositiva. Não aceite substitutos, disse o Don Carson, num artigo do mesmo título na internet. É o método que oferece mais condições para que o pregador permaneça no texto, é o método que mais traz confiança ao pregador, atende à necessidade da relevância, sem deixar que o clamor por relevância dite a mensagem. Não sei se vocês entenderam o que ele está dizendo aqui. Já que a Bíblia é relevante, você vai pregando em sequência, vai pregando. E ela vai falando as necessidades do povo, porque é a palavra de Deus. Porque às vezes o que é que acontece? O pastor se deixa ou guia o seu púlpito pela tirania do relevante. Chega um pessoal e diz: pastor, só tem que pregar sobre fornicação, porque a mocidade está se perdendo, está tudo indo para motel depois do culto domingo à noite. Lá vai o pastor, fornicação. Aí domingo, o tesoureiro chega e diz: pastor, arrecadação, o senhor tem que pregar sobre dízimo. Aí domingo, dízimo, né? A tirania da relevância. Não é que a gente não deve pregar a respeito dessas questões, mas se você expor as Escrituras,
certamente, cedo ou tarde, você vai chegar nesse ponto sem que ninguém vá dizer: pastor está usando o púlpito como castelo dos covardes, porque em vez de resolver o problema, ele fica mandando recado lá do púlpito, mandando sermão de carapuça. Mas se você expõe a Escritura, você vai chegar lá, e ninguém vai dizer nada, porque está vendo que você está expondo o texto, você está ensinando a palavra de Deus. Então não aceite substitutos. Conclusão, comecei com ele e termino com ele, com a palavra aqui do Ray Stedman. A maior contribuição que a igreja pode fazer hoje para uma geração perturbada e assustada é voltar para a pregação consistente e relevante da palavra de Deus. Todos os cristãos concordam que o que é mais necessário na época atual é uma liberação do poder de Deus entre nós. Mas o que é muitas vezes esquecido é que a proclamação da sua palavra tem sido sempre o canal escolhido por Deus para demonstrar o seu poder. Como está escrito, enviou a sua palavra e os sarou, o salmista declara. E não é tanto pregar, tendo a Bíblia como base, mas pregar a própria Bíblia em uma palavra, a pregação expositiva. Que Deus nos abençoe, irmãos.